Bom dia, a paz do Senhor Jesus para todos nós que alcançamos a graça de viver mais este dia, amém? Eu hoje quero compartilhar com você uma leitura bíblica que eu acredito que vai fazer a gente parar um tempinho e observar o tempo em que a gente tem vivido, né? As pessoas que nós temos contato, que nos cercam, vai fazer a gente olhar para as nossas lideranças, para os nossos governantes, vai fazer a gente olhar para nós mesmos. Essa passagem, esse livro, né, todo, fala a respeito de uma coisa que a gente vive e fala a respeito da corrupção do nosso coração. Vou te convidar a ler o livro de Miqueias, do profeta Miqueias. Mas hoje, como a gente faz um vídeo mais curtinho, nós vamos ler o livro de Miqueias no capítulo 3. Nós vamos ler os versículos 9, 10, 11 e 12. Para a gente não se demorar muito na leitura. Mas eu quero que você entenda que o meu convite é que você leia ou o livro todo, ou pelo menos o capítulo 3 todo, porque eu tenho certeza que, assim como na minha vida, essa palavra vai edificar a sua vida, vai trazer à sua memória coisas que talvez a gente precise repensar, revisar, rever, mudar, né? E todos nós precisamos estar atentos à corrupção do nosso coração. Então deixa eu ler com você assim no verso 9, diz, ele está falando, a epígrafe do capítulo 3 diz assim, nessa versão que eu estou aqui, diz o julgamento dos líderes. Né? O profeta Miqueias adverte o povo contra os seus chefes e os seus falsos profetas daquele tempo, a respeito do juízo de Deus que viria sobre eles por causa da corrupção do seu coração. Então vamos lá, verso 9, 10, 11 e 12. Ouve agora isto, vós, chefes da casa de Jacó, e vós, maiorais da casa de Israel, que abandonais o juízo e pervertestes tudo o que é direito, edificando a Sião com sangue e a Jerusalém com injustiça. Os seus chefes dão as sentenças por presentes, e os seus sacerdotes ensinam por interesse. E os seus profetas adivinham por dinheiro. E ainda se encostam ao Senhor, dizendo, está o Senhor conosco no meio de nós? Então nenhum mal nos sobrevirá. Portanto, por causa de vós, Sião será lavrado como um campo, e Jerusalém se tornará em montões de pedras, e o nome desta casa em lugares altos de um bosque, e o monte desta casa em lugares altos de um bosque. Perdão que eu estou sem o óculos. Então, esse capítulo fala sobre essa advertência que o povo está recebendo pela misericórdia. Deus está avisando através do seu profeta. Olha, o que vocês têm praticado, o que vocês têm vivido, toda a maldade que vocês têm nutrido no meio do povo, oprimindo, arrancando deles o que não deveria ser arrancado, maltratando, mentindo, extorquindo, né? Eu até fiz uma lista aqui de coisas que vieram a respeito dessa palavra no meu coração, de que a gente tem que lembrar que são pecados acometidos contra o nosso Pai e contra o nosso próximo, porque a gente toca a vida de outras pessoas através desses pecados, não só a nossa. É muito difícil escolher viver uma vida de pecado longe do Senhor, né? Abraçar o pecado, não se arrepender e viver sempre assim, na iniquidade, abrindo mão do relacionamento com o nosso Pai. A coisa mais triste é fazer essa escolha para a nossa vida e para a nossa eternidade. Mas pior ainda é quando eu faço essa escolha e por causa da minha atitude, das minhas palavras, da minha vida, eu conduzo outras pessoas a cometer o mesmo erro que eu cometo.
Então, eu quero chamar a atenção hoje com esta palavra para a corrupção do nosso coração e para a influência que nós estamos tendo na vida de outras pessoas. Porque, certamente, Deus tem nos ensinado o que é bom e o que é mal. E como nós estamos procedendo no que diz respeito à nossa escolha pessoal, mas também à influência sobre outras pessoas. Isso tem um preço, porque Deus é justo. E chega o momento do seu juízo justo para todos. Eu escrevi, para não esquecer: mentira, cobiça, roubo, ganância, corrupção, desonestidade, opressão aos mais fracos, aos mais pobres, devassidão, heresia, extorsão, assassinato, ofensas, discórdia, contenda, fofoca. Tanta coisa mal, tanta coisa ruim procede do nosso coração, dos nossos lábios, quando decidimos não permitir que Deus seja o nosso Pai, não permitir seguir a Jesus Cristo, seu Filho, seguir os seus preceitos, os seus ensinamentos, aprender com Ele, caminhar com Ele, nos arrepender dos nossos pecados, abrir mão deles, para viver uma vida transformadora, uma vida nova, através da ação do Espírito Santo em nós. Porque sozinhos certamente não vamos conseguir, vamos falhar. O medo vai tomar conta de nós, ou mesmo o egoísmo. Chega, se instaura e a gente começa a viver assim, pervertendo a nossa fé, transformando a nossa fé em qualquer outra coisa, menos a nossa aliança com Deus. E essa fé acaba se transformando em um objeto capaz de produzir os meus próprios interesses, né? E esse livro fala a respeito dessas lideranças, desses governantes que praticam a injustiça e a maldade, né? Mas para eles também haverá não só a justiça da terra, mas a justiça divina, a justiça de um Deus justo, que mesmo sendo abominando o pecado, um Deus que odeia o pecado, não o pecador, porque do pecador ele tem misericórdia, ele olha para nós com sua bondade. A sua bondade e a sua misericórdia nos alcançam e nos alcançaram no seu Filho, Jesus. Nós temos essa oportunidade. Nós fomos chamados para o arrependimento. E muitos de nós ainda persistem em perverter a nossa fé em prol de algo que vai realizar os nossos próprios desejos. Então a nossa meditação hoje é a respeito disso, né? Da corrupção do nosso coração, da escolha que fazemos cada dia, de como estamos produzindo para o mundo e tocando outras vidas, né? E impedindo, às vezes, que outras vidas alcancem a misericórdia de Deus e a sua bondade por causa da nossa má influência. Que nós possamos olhar para nós, olhar para o nosso meio, para as pessoas que nos cercam, para as pessoas que nos lideram, para as pessoas que nós conseguimos alcançar com a nossa vida, que nós possamos atentar para essa corrupção do coração, porque nenhum de nós, afastados de Deus, vai conseguir produzir coisa boa. E a nossa meditação hoje é a respeito disso, né? Que a gente não viva essa vida egoísta, materialista, dependente da aprovação dos outros, dependente de ter que provar para alguém alguma coisa, no sentido de seguir todos os meus dias focados apenas no meu sucesso. Será que essa é a vida que nós devemos permanecer? Ou é necessária uma mudança de entendimento, de pensamento, quando Deus, que é soberano, nos dá essa chance, essa oportunidade? A sua misericórdia e a sua bondade nos alcançaram através de seu Filho. Ele nos trouxe uma segunda chance. E o que nós estamos fazendo com o sacrifício de Jesus Cristo por nós? O que nós estamos fazendo? Será que estamos nos apossando dessa oportunidade, dessa chance de abandonar a maldade, o pecado e nos unirmos ao Deus, ao nosso Criador, através do seu Filho, recebendo dele a graça de sermos conduzidos pelo seu Espírito, que nos ajuda todo dia.
Se arrepender é um dos primeiros passos, né? Para viver uma vida transformadora e transformada por Deus. É uma decisão que a gente precisa tomar. Então hoje eu quero te convidar a lembrar do sacrifício de Jesus Cristo, te convidar a lembrar do grande amor de Deus. Porque apesar dele odiar o pecado, ele ama a nós pecadores. E por isso nos deu essa oportunidade. Mas a maldade, o pecado, a arrogância, o egoísmo, a corrupção do nosso coração não cabem numa vida com ele. É preciso que a gente abandone tudo isso. Preciso que a gente se esvazie de tudo que a gente tem de mal. E para isso a gente precisa dele. Porque eu e você não vamos querer abandonar nada do que temos, ainda que seja mal. Muitas vezes nós cultivamos coisas que não devemos cultivar em nós. E ainda compartilhamos isso. E ainda multiplicamos isso. Toda a maldade que há em nós, todo egoísmo que há em nós, toda a corrupção que há em nós. Mas pela fé em Jesus Cristo, hoje eu estou aqui para te dizer que existe um outro caminho. E eu quero te convidar, junto comigo e junto com todos aqueles que creem em Jesus Cristo, na redenção dos nossos pecados por Ele, pelo seu sangue naquela cruz, pela sua ressurreição, por Ele ter vencido a morte em nosso favor, a se arrepender dos nossos pecados, porque Deus é um Deus muito amoroso. Então você deve fazer uma escolha de confiar que tudo que Deus tem para nós é bom, que a vontade dele para você e para mim é boa, perfeita e agradável. Certamente a vontade de Deus é melhor do que a minha e melhor do que a sua. Certamente as nossas escolhas não conseguem alcançar a perfeição das escolhas que Ele fez por nós, que Ele fez para nós, né? Porque nós temos o livre-arbítrio de vivê-las ou não vivê-las. Então eu quero te convidar a não abrir mão dessa oportunidade, de olhar para a corrupção do nosso coração e dizer para ela, chega, daqui para frente vai ser diferente. Eu quero ser uma pessoa melhor. Eu não vou abrir mão dessa oportunidade. Eu quero sofrer o processo de transformação na minha mente, no meu coração. Eu quero ser uma pessoa mais parecida com o filho dele. Eu quero ser um ser humano melhor. E ao invés de eu produzir morte na vida dos outros, de eu multiplicar a minha arrogância, o meu mau caratismo, de eu multiplicar a minha corrupção, eu vou multiplicar o bem. Eu vou multiplicar a paz, a humildade, a mansidão, a bondade. E falar para todos a verdade de que existe salvação em Jesus Cristo. E que nós podemos trilhar um caminho de luz e não de trevas. Eu peço que o Espírito Santo nos conduza nessa leitura de hoje. Às vezes a palavra de Deus traz algumas palavras que não são tão doces, né? Não agradam tanto aos nossos ouvidos, não agradam mesmo, e elas são feitas assim para que eu e você encontremos a verdade de que Deus é um justo juiz, Jesus é o nosso grande advogado. Nós temos aqui na terra um grande ajudador que é o Espírito Santo, mas também há aquele, o acusador, que trabalha contra as nossas vidas. E nesse tribunal espiritual e eterno, nós devemos buscar o melhor caminho. Amém? Eu quero te convidar a buscar essa transformação de vida através do arrependimento. Arrependimento dos nossos pecados. Porque nós temos um Deus, Criador dos céus e da terra, que não desiste de nós. Ainda nos diz, arrependam-se, porque vai chegar o tempo do juízo para cada um de vocês. Mas eu os amo a ponto de dizer para vocês que ainda dá tempo de mudar a história de vocês. Ainda dá tempo de olhar para a cruz do meu filho, se arrepender, segui-lo, abandonando o eu de vocês. Ainda dá tempo. Arrependam-se. E eu agradeço a Deus por essa palavra na minha vida, na sua vida. Agradeço a Deus
por todo ensinamento, por toda exortação, por toda edificação e consolo que a sua palavra nos traz. Bendito seja o nome do Senhor, porque Ele encontrou em nós, pecadores, a oportunidade de, através do seu Filho e do seu Espírito Santo, nos conduzir, novamente aos seus caminhos, a um reencontro com Ele, a uma nova vida, a uma nova história. Que eu e você possamos construir uma nova história e que essas pessoas que decidem permanecer na perversão do seu coração, na corrupção do seu coração, produzindo mal, produzindo tanta opressão, produzindo coisas ruins para todo um povo, ou sequer para uma pessoa, Que nós temos lideranças em vários níveis, em níveis nacionais, mundiais, estaduais, municipais. Nós também temos lideranças na nossa família, com os chefes de família, com os pais, com as mães, com os avós, com os tios, com os responsáveis pela vida de uma criança. Em todo nível de liderança, que nós possamos repensar a respeito da corrupção do nosso coração e da perversão da fé em algo que ela não é. A nossa fé não é um objeto para impulsionar o nosso sucesso. A nossa fé é para nos tornar parecidos com Cristo, para nos dar a oportunidade de redenção, de uma vida eterna junto do nosso Pai. E também para alcançar outras vidas além da nossa. E hoje eu quero deixar essa palavra para mim, para você, pedindo que o Espírito Santo de Deus nos conduza à verdade a cada dia. Que além de reconhecer o nosso pecado, identificar onde estamos errando, que nós tenhamos força no Espírito de Deus para abandonar a prática desse pecado e nos voltarmos para Jesus, para estarmos mais perto dele, para parecermos mais com ele, para termos uma vida aqui ainda e na eternidade com o nosso Pai. A maldade, ela continua existindo, sempre existiu, Desde que o nosso inimigo se rebelou contra o Criador, ela está aí. É a semente do mal plantada tantas vezes no nosso coração. Ela deve ser arrancada e não nutrida. E não podemos permitir que ela venha fluir de nós, que ela venha brotar, que ela venha crescer, que ela venha se tornar uma árvore forte e dar frutos, não. A gente deve nutrir a semente do Espírito de Deus através da palavra de Deus nas nossas vidas. Essa é uma escolha que nós temos que fazer. E eu desejo de todo o meu coração, peço a Deus que eu e você possamos perseverar nesse caminho. Apesar de toda a dificuldade, de toda a maldade que há no mundo, de toda a maldade que habita em nós. Nós temos um Redentor e o nosso Redentor vive. O meu Redentor, o seu Redentor, Jesus Cristo, vive. E o Espírito Santo está em nós e conosco aqui para nos ajudar, nos conduzir a viver nesta verdade. Que você tenha, então, um dia abençoado, que eu e você possamos desfrutar da presença do Espírito de Deus, que nos fortalece para combater a corrupção do nosso coração e a maldade que está em nós e no mundo. Porque há muita bondade em Deus, muita misericórdia em Deus. E há justiça, uma justiça perfeita, não como a nossa. Que a gente possa lembrar que vai chegar o tempo desse juízo sobre a vida de cada um de nós. Amém? Um dia abençoado para mim, para você, para sua família. Um dia de paz, de alegria, de bênção, de saúde. Que o Espírito de Deus possa nos conduzir e o Senhor possa prover tudo aquilo que nós temos necessidade. Agradeço por esse vídeo, por essa oportunidade. Quero mandar um beijo para você e vou ficar por aqui. Tchau.